E aí, o melhor time europeu que você já viu ou que você já ouviu falar, qual foi, hein? A gente vai usar alguns critérios aqui, porque né, você vai reclamar. Ah, e esse time, por que vocês não botaram? Ah, e aquele? Vamos explicar depois da vinhetinha, por favor, Pseudo. Vamos falar aqui de esquadrões, como dizia o avô do Wallace Borges, os melhores times europeus da história. Mas assim, a gente, a lista inicial tinha muito mais do que isso aí, ficou 24 aí, né? Ficaram 24. A gente definiu aqui que para começar a brincadeira, esse time tem que ter durado, assim, tem que ter conquistado, feito coisas relevantes por um espaço no mínimo de 2 anos. 2 anos para frente. Então, time que durou 6 meses, time que arrebentou uma temporada só, não entrou aqui. A gente precisou fazer esse E aí corte. vamos dar nomes aos bois para vocês não perturbarem a mente aqui nos comentários. Tá. Com esse critério saiu o Barça da temporada 14-15 do MSN e saiu o Bayern da temporada da pandemia, do Super Agosto. Perfeito. O Bayern que foi campeão da Champions ganhando todos os jogos. Perfeito. Esses times saíram. O Bayern durou 6 meses, o Barcelona da MSN durou, apesar de ter jogado mais, mas fazendo coisas relevantes, durou uma temporada. Depois sequer chegou à semifinal da Champions. O Barça do MSN ganhou a Champions e depois não chegou nem à semifinal. Isso é importante ser dito. Então, esses times caíram. Eu sei que você vai falar, cadê? Então, a gente não esqueceu, a gente tirou. Ah, mas eu não concordo. Mas o programa não é seu. O programa é nosso. Então, eu não queria te falar com esse nível de clareza, Tá. Mas aí você faz o seu e bota. Ok. Não é isso? E depois o Pseudo é o ditador, mas tudo bem, assim é a vida. Qualquer coisa, Procol também é um bom caminho para reclamar. Leverkusen, muita gente vai lembrar, porque está muito fresquinho, né? O Leverkusen invicto 23-24, uma temporada, então não atendeu a esse critério. E Mas os anos que a gente marcou aí, como início e fim dessas eras, são aproximados, tá, gente? Pode ter durado um pouquinho, pode ter começado um pouquinho mais cedo, acabado um pouquinho mais tarde. É só pra gente ter uma noção do que a gente meio que tá pra falando. galera lembrar, logo quando olhar, lembrar. A gente até vai citar aqui, é a Inter de Milão do Mourinho, é o Manchester City do Guardiola, sacou? São Ferguson. É o Ferguson. E eu já posso antecipar o que está escrito aqui embaixo nos comentários? Pra gente fazer isso dos times brasileiros. É uma boa, É legal mesmo. Né? É bem legal mesmo. Peraí, nós não fizemos do século? A gente fez time de uma temporada só, não eras. Não eras, né? Eras. Perfeito. Porque, tipo, a era do tricampeonato do São Paulo, a era do Flamengo do Zico, tem várias eras. Palmeiras do Era Abel, Abel Ferreira. Santos do Pelé. Santos do Pelé. Santos do Pelé vai ter que ser o 10. Pelé vai ter que não competir. Não vai competir, não vai brincar e aí briga com o restante. Isso é legal mesmo. Vamos começar com São Paulo Tele. o Real Madrid dos anos 50, que o VSR viu, né, quando menino. Não, isso aí é com o Mauro. Não, essa piada, esse sacanagem. xiste é com o Não, Mauro. então, Sérgio. é que o Vitor Sérgio, ele viu, ele só não lembra que ele era muito novo. Ele exatamente. tinha 2, 3 anos de idade, era muito pouco. Exatamente. E aí, VSR? Eu acho que já tem que começar segurando pra 10. Time muito vencedor, né, cara? É muita coisa. Acho que é o time que, quando a gente olha hoje, por exemplo, na minha infância e adolescência ali, que o Real Madrid não tinha vindo do time do Cristiano Ronaldo ainda, que o Cristiano, pensar que o Real Madrid ganhou 6 das últimas 11, né? Antes disso, o Real Madrid tinha ganhado. O Cristiano ganhou 4 de 5. Isso, mas você pegar 6 das últimas 11, pega quando eu era adolescente, ali nos 2000 até 2013. O Real Madrid tinha ganhado 2000, 98, 2000, 2002 e não tinha ganhado mais. Então, pra mim, o Real Madrid, cara, era um gigante, mas eu não tinha visto as grandes dinastias do Real Madrid. Então, quando a gente falava assim, cara, quando a gente for e olhar o tamanho do Real Madrid, passava por essa era. Que são vários títulos em sequência de Champions League que se assemelham a isso que a gente está falando de 6 títulos em 11 anos. Tem que segurar, e o Pseudo botou até 60, na verdade, quase o mesmo núcleo ainda ganha 66. Então ele ganha 6 títulos em 11 Champions, né? Que ele repete agora. Benfica do Eusébio, anos 60. Então, Benfica do Eusébio, ele ganha 2 Champions. Ele ganha Champions em 62 e ganha Champions. Inclusive decide o Mundial com o Santos. Exatamente. Ele ganha campeão mundial. Ele ganha em 61 e 62, 2 títulos de Champions seguidas. E domina o futebol português na época. Na época ali ele ganha títulos em 60, 61, 63, 64, 65 e ali tá até 65. Então, de 6 títulos ele ganha 5. Ele domina completamente e gera ali uma geração muito, muito impactante.
E ele tem um feito que é um dos 3 times que já ganhou final do Real Madrid. Esse Benfica ganhou. Eu acho, pelo que tá aqui, pelo que vem por aqui, eu acho que cabe um 7 para esse Benfica, cara. É um time que a base dele deu a Portugal a melhor campanha da história, né? Que depois foi igualada em 2006. Mas deu a Portugal a melhor campanha da história de Copa, que foi a Copa de 66, que Portugal caiu na semifinal. Foi o primeiro português a ganhar nesse nível europeu, né? Abasteceu Portugal numa Copa importante. É um time bem grande. Né? Tem uma figura marcante, que é o Eusébio. Né? E eu acho assim, volta e meia surge nos comentários, quando a gente escolhe a palavra melhores, tipo assim, vocês passeiam muito para maiores também, quando é melhores. Mas quando a gente compara eras diferentes, é muito difícil, porque o futebol mudou, a ideia do jogo tá completamente diferente. Então, o melhores, quando a gente bota ali os melhores times da Europa da história, a pegada também passa por maiores. A pegada desse programa é maior. Esse programa é até mais maior. Mais maior é fantástico, né? É uma pegada mais... O tema tem mais a ver com maiores do que melhores. E aí, quando a gente fala para essa visão, você tem alguns times que ficam no inconsciente coletivo. Quando você pensa assim, Benfica, me fala aí o Benfica do Eusébio. A primeira coisa que vem na tua cabeça, além dos títulos que o Vitor já trouxe, é o quanto ele entra no imaginário do futebol português, no imaginário do futebol europeu. É a mesma coisa que você chegar lá fora e perguntar para algum cara que conheça minimamente o futebol brasileiro, o Santos do Pelé. Você vê vários. Vários videozinhos que os caras fazem aí. Conhece o time do Brasil? Conheço. Tal, Santos do Pelé. Fica muito marcado. Fica muito. E isso dá tamanho, né? Você quer ver como esse programa tem que ser uma pegada mais de maiores do que melhores? Por exemplo, qual é o primeiro time que você fala assim, eu lembro bem do que tá aí? Eu? Eu lembro bem... Do Ajax? Não, que Ajax? Do eu sou 93. United. Do United. Tá, United. E você? O primeiro que eu lembro de ter visto ou que eu acho mais marcante? Não, que você lembra bem. Que você lembra, que você viu e que você lembra. Você tava sentado na frente da televisão vendo. O Barcelona do Guardiola. O Barcelona Xavi, Iniesta. Não, tu não viu... Você tá falando o quê? Quando eu era mais novo? Não. Isso. A primeira memória. Na primeira memória que você lembra que você pode falar, pô, esse time eu vi. O Milan 2002 até 2008. Então, o Milan 2002, por exemplo. O meu é o Milan de 88, 90. Então, acho que no United eu posso ter dado uma exagerada. Acho que eu vou nesse Milan também. Então aqui, só eu vi do Milan pra lá. Os antes, eu não posso dizer de melhor. Eu tenho que analisar, porque eu não vi jogar. Eu posso dizer melhor, do coisa que eu li. Por isso que o maior é mais fácil de se organizar. A pegada o maior, eu acho que o melhor pode ser um critério de desempate. Tá bom, depois acerta pra nós lá pro seu dia. Então, 7 ali do Benfica. Maiores. Eu acho que ficaria um 7 interessante. Tá bom, fechou. Beleza. Inter bicampeã europeia dos anos 60. O outro time que fez uma dupla, ganhou em 64 e 65, não dominou tanto o futebol italiano nesse período todo, por exemplo, menos do que o Benfica. Nesse período, a Inter tem 63, 65 e 66, nesse período. O Benfica, por exemplo, ganhou 5 de 6. A Inter ganhou 3 de 6. Então ela não dominou tanto, mas era um time muito eficiente. Ganha, inclusive, do Benfica, um dos títulos. E o outro do Real, né? Já que você citou times que ganharam do Real no final. É um dos outros que conseguiu ganhar do Real. Eu acho que fica abaixo do Benfica. Eu acho que o time do Benfica, do Eusébio, era mais memorável. Não. Então eu iria para uma nota 5 para Inter. O Benfica é muito mais facilmente lembrado, né, do que essa Inter. Eu acho que quando a gente vai analisar maiores times europeus da história, é óbvio, tem a dominância, mas eu acho que as grandes lendas ajudam a entrar no imaginário coletivo das pessoas, né? Pô, o Benfica tem a grande lenda que é o Eusébio. Se você pegar aqui, essa Inter de Milão não tem jogadores que você coloque ele nos principais da história do futebol, assim. Os mais Vamos lá, o time da final é Sarti, Burnic, Facchetti, Tanin, Guarneri e Piche. Jair da Costa, brasileiro. Sandro Mazzola, Milani, Luiz Soares, não é o mordedor. Não, é o Luizito. E Mário Corso. Então, tu gosta? Por favor. Talvez o grande, o grande até porque teve gente mordendo no lugar pior que o Luiz Soares, né? O Luiz Soares mordeu no ombro. Tivemos dirigente por aí. Uma no ombro e uma na mão, né? Um pouco mais abaixo da região do corpo. Mas o que eu tô falando, eu acho que grandes lendas no clube, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco desse Ajax, né? O Ajax do Cruyff. Eu acho que vai ajudar a dar tamanho também pra nossa nota aqui. Eu colocaria uma nota 5, nota 4. Talvez o grande nome dessa Inter seja o treinador, o Heleno Herrera, que é um cara que ficou famoso
na história do futebol, né? 4 ou 5? Pra mim, 5. Pode ser 5, depois a gente vê. 5? Pode ser Tá bom, cinco, é. 5. Vamos lá pro Ajax do Cruyff, que é o primeiro Ajax que vai aparecer aqui hoje. Eu acho que o Esse é Ajax do muito Cruyff grande. tem que estar à frente do Benfica. Tem que estar à frente Ele do tem que estar à Benfica. frente do Benfica, Tem eu que acho estar à que... frente, até por esse time ser a base da revolução da Holanda de 74, né? E que é uma coisa que a gente tem que avaliar E é também aqui, tricampeão né? de Champions, né? O impacto. O que esses times É, representam de impacto e de legado pro futebol, né? Eu concordo muito. Eu acho que o tricampeão de impacto Champions. é tricampeão de... Acho assim, se a gente for falar, qual é o seu conceito? É tamanho por número de títulos. Já tem que estar no topo. Perfeito. Lá entre os maiores, porque é tricampeão de Champions. São as lendas que esse time tem. Tem que estar. Porque uma das maiores lendas do futebol europeu faz parte desse time, mas não só ele, como o Vitor Sérgio trouxe. A base da seleção de 74 da Holanda é fomentada nesse time do Ajax aí. E ainda tem a revolução do jogo. A diferença, o jeito vistoso, o melhores que a gente falou por aqui, esse time do Ajax, do Cruyff, pra mim, é nota 9. Esse Não time, seguraria pro 10? Eu acho que Não seguro eu acho pro que 10. não, porque vem muita coisa depois. Tá. Se esse programa Então, fosse time 9. feito, Pra mim é 9. se esse programa fosse feito antes do Bayern do Barça do Guardiola, por exemplo. Se esse programa eu é acho- século anterior, né? É verdade. Se esse programa é feito, Se é século se esse programa XX, é ele feito brigava por antes 10. do Barça do Guardiola, Tá. eu acho que esse time estaria ali brigando por 10. Eu acho que hoje não. Tricampeão de Champions, 7-1, 7-2, 7-3. Esse time gera o funcionamento desse time é base para o que a Holanda fez na Copa de 74, que não foi campeão, mas é um time lembrado para sempre. E esse time deu ao futebol o Johan Cruyff, né? O funcionamento desse time, que é um dos jogadores mais revolucionários da história do jogo. E talvez um dos jogadores mais, assim, um dos caras que, se a gente fizesse um ranking de técnicos e jogadores, talvez ele fique o cara mais... Se você juntar, né, entre o que o cara foi como jogador e o que o cara foi como treinador, talvez ele seja ele seja o 10. E o porque treinador desse o Maradona não foi técnico, o Pelé não foi técnico, o Messi não sei se vai ser técnico ou não, o Cristiano não sei se vai ser técnico ou não. Então você tem aí, o Zagallo foi um puta técnico, mas é menor como jogador nesse quesito. O Deschamps ganhou Copa e coisa, mas como jogador ele era bom, mas não era um super. O Guardiola como jogador não foi O Guardiola o que foi como jogador foi técnico, um ótimo volante, mas como não tá técnico, nessa prateleira como técnico é coisa. definitivamente. Talvez ele discuta com o Beckenbauer, que foi um campeão do mundo como técnico, mas não é um técnico tão brilhante quanto a gente tem do Cruyff, né? Então, E o técnico desse time era o Rinus Michel, Era o né? Rinus Que a Michel. gente ainda vai colocar. Se você tiver um técnico histórico, daqui a pouco a gente vai falar do Guardiola. exatamente. Esse time, pra mim, tem todas as composições pra pelo menos Pô, um esse 9. time é Que o é um 9 tempo- raspando no 10. Eu acho que é tempo- isso. que há Porque, um cara, tempo atrás- a comparação... Olha quem a gente segurou pra 10. Um time que ganhou tipo isso 5 aí. Champions. Tipo isso Um aí. time que ganhou 6 Champions em 11. Um time que deu Puskás pro futebol. Tem o próprio Kopač pro futebol. Di Stefano pro futebol. É que é muita coisa. É um time muito vencedor. Mas o Ajax talvez até Deixa ele deixe aí um pouquinho nesse 9. só pra você ter- depois a gente só vê. Pra você ter uma ideia, Talvez o- pudesse até ser mesmo segurar pro 10, mas... Pra quem fala hoje a gente fala, pô, tá se achando o Guardiola, né? Quando o cara quer é inventar. verdade. Durante muito tempo foi, ele acha que ele é um Rinus Mitchell. Ou então se fala assim também, esse time é tão ruim que nem o Guardiola resolve. Então, mas durante muito tempo, o cara aqui que tava querendo inventar, o técnico que tava querendo fazer mais do que ele podia, ele falava, tu acha que tu é o quê? Tu acha que tu é o Rinus Mitchell? Por causa da Cara, Holanda isso de é verdade. 74. Dá muito tamanho pro Guardiola, né? Você pensar cara. que, tipo assim, ele virou meme. Pode trazer o Guardiola que não resolve. Teu time é tão ruim que se botar o Guardiola, ele cai igual, irmão. Porra. É isso aí. Virou meme, né? O Bayern de perdi Munique dos anos 70. A gente tava falando aqui de Beckenbauer, o tricampeão de Champions do Beckenbauer, o time que ganhou as Champions. Deixa eu botar aqui certo. 7-3, 7-4, 7-4, 7-5, 7-5, 7-6. Tricampeão alemão entre 71 e 74 também. Eu acho que vai para um caminho, e também com vários jogadores de seleção alemã também, foi muito relevante, não à toa, o senhor Beckenbauer ganhou aqui o maior jogador, ganhou o maior jogador de seleções na história, né? É o Beckenbauer. Eu acho que esse time, ele tem conquistas que o colocam à frente do Benfica, ele tem lendas que o colocam à frente do Benfica, mas ele não tem revolução que o colocam no tamanho do Ajax de 70 a 73. É nota 8. Exatamente. É que esse time também, assim, é porque depois veio muita gente. Mas esse time, por exemplo, ele é a base da campeã do mundo de 74. Exatamente. É a base da campeã da Euro de 72, que a Alemanha ganha.
Campeã do mundo em 74 é basicamente esse time. Beckenbauer, Sepp Gerd Maier. Miller, Sepp Maier, Breitner. Então, assim, é um time que alguém pode chegar e dizer assim, Rummenigge. meu time é tão bom que foi campeão do mundo de seleções. Não é absurdo, não. Não é absurdo, não. Mas acho que em termos da revolução, eu acho que ele tá um pouquinho atrás do Ajax. Já vai dar errado esse programa, tá? Já vou avisando legalzinho aí. Não, vai ter que dar. Vamos lá. Vai cair gente. Vai ter que dar. Essa Vai ter Inter que aí, dar. tem tempo que eu não falo isso aqui, hein? Essa Inter na Austrália já tá lá embaixo, filho. Esse Liverpool aí, ele dura uma década praticamente. A gente marcou até a Champions de 84, é isso? Isso. Que é a Champions que ele ganha da Marcou a Roma, Champions né? que ele ganha da Roma no final, Tá. Em Paris, né? Que é onde, se não me engano, é em Não, Paris. essa Roma final é foi em no Roma, Olímpico estádio de Roma. Ah, em Roma, é verdade. Estádio Essa final, a Qual Roma é que perde ganha em em casa. Paris? Ainda mais doloroso. Eu acho que é contra o Real, né? É contra o Real, é 1-0 verdade. do E aí Alan tem a Kennedy. revanche agora que o Real ganha em Paris Deu o título. 1-0 o gol do É verdade. Alan Kennedy. Isso. Cara, esse time é um time muito histórico. Esse time, ele meio que transforma ali o Liverpool de um time muito forte nacionalmente para ser um time muito forte mundialmente, ou continentalmente, né? Considerando que o Liverpool não conseguiu o Mundial e foi conseguir agora. Então, assim, é um time de uma geração muito, muito grande, que consegue dominar de uma maneira incrível ali na segunda metade dos anos 70, começo dos anos 80. Também ganha uma final de Champions em cima do Real Madrid, em 81. Mas eu acho que na forma, aí talvez eu acho que os melhores da qualidade do futebol jogado percam um pouco. Eu acho que perde um pouco. São 3 Champions e 6 campeonatos ingleses. São 3 Champions e 6 campeonatos ingleses. Bob né? Paisley, Então, um dos maiores treinadores da história do Bob Liverpool. Paisley. Talvez o maior. E no meio do caminho ainda vê o Nottingham Forest ganhar 2 Champions, né? Uma delas eliminando o Liverpool. Se eu não me engano, na primeira o Nottingham Forest, que é um time bem pequeno, no caso, né? Para as projeções. Ganhou do 2 em próprio back-to-back, ganhou né? 2 seguidas, né? 79 e 80. Numa delas ele elimina o próprio Liverpool. Mas eu acho que do ponto de vista de bola jogada, É jogo de bola. eu acho que fica um pouco ali. Eu acho que um 7 caberia bem junto com o Benfica. Cara, a gente vai ter que dar nota baixa pra essa rapaziada aí, hein? Hoje, 17 minutos pro jogo de bola, só pra registrar show aqui. de bola. Foi cara, a minutagem de hoje. vai ser Deixa enrolado. assim, depois a gente vai lá ele empurrando. Opa! Depois a gente vai empurrando. Não, já foi o preventivo. Tudo não, Foi, tudo não, bem. foi bom, foi bom, Tudo foi bem, bom. tudo preventivo. bem. 2 horas e 46, meus amigos. Deixa ele no 7 ali, que só pro Tá bom, preventivo. beleza. Tá. Aí a gente, acho que agora a gente vai falar de negócio. Esse Não é muita muito coisa, grande. não, pra esse Liverpool? Eu acho que acaba Cara, sendo... ele ganha 3 Champions e 6 campeonatos E ingleses. vindo da segunda divisão, né? Em 75, né? Que o Shankly entrega esse time da segunda divisão. Eu não sei se é exatamente no mesmo ano, mas talvez Mas seja. é por ali, né? Talvez seja. Porque você... Mas eu acho... Sabe por que... Eu não colocaria na 7 não, Vess. Não? Colocaria Tá na bom. 6. Sabe por quê? Eu acho que a 7 talvez Lembra seja aquilo que a muito. gente falou das lendas? A gente tem grandes lendas nesse time. Por exemplo, a gente falou aqui do Paisley e tal. Não, o Liverpool cai em... Ele cai... A última vez que ele joga a segunda divisão foi em 62. Ah, não, então não. Em 62. Já E o não Paisley era, não. assume quando? O Paisley... Eu sei que ele já ganha título em temporada 71. 61, 62 ele tá na segunda divisão. Aliás, o Liverpool cai em 54 e vai subir em 62. Ele fica 8 anos. Eu sei que em 71 segunda o Paisley divisão. já tem título. Vê aí quando que ele assume o Liverpool. Que às vezes é isso, ele assumiu uns anos antes. Não tenho certeza de cabeça. Ele assume o Liverpool em 74. Exatamente 74? quando começa aí esse. Ah. Ele era assistente até 74 quem que era o título? e ele fica de Ah, ele 74 era a assistente. 83. Ele era assistente. Era assistente, era assistente. Ele era assistente. É verdade. Na minha Isso aí. cabeça ele tinha assumido antes, mas ele era assistente técnico. Exatamente. Cara, agora eu acho que a gente tá falando de algo gigantesco. Vai descer? Pra Eu acho que seis? tem que eu acho descer. que tem que ir pra seis, Tem que tá bom, descer. tem que ir pra seis. Eu acho que agora a gente tá falando de um negócio que vai passar ali perto do 9. Vai ter que ser 9. Porque a gente tá falando de um time que, tecnicamente falando, era um Deus do céu. espetáculo. Pra quem só tá ouvindo, agora é o Milan do final dos anos 80. Era um espetáculo de jogo com bola, impressionante. tinha conceitos defensivos interessantíssimos, um time que tá repleto de lendas. A gente tá falando de 3 melhores do mundo nessa foto, inclusive eles estão: Frank Rijkaard, Marco van Basten e Ruud Gullit. o Milan que só estão- O Rijkaard acho que não o foi. Rijkaard acho que não foi. Dois. Dois. Você tem 3 títulos porque o 3 Van Basten ganha 2. O Van Basten Aliás, ganhou. Você tem time- 3 melhores do mundo. Time 2. muito sugerido pela nossa audiência para esse programa de hoje aqui. Esse Milan, a gente tem
que um time gigantesco desse cenário precisa ter. E as conquistas, o Milan tem 2 títulos de Champions nesse cenário, é um time gigantesco, pra mim é nota 9. 9 também, eu posso falar assim, porque esse foi o primeiro grande time, esse foi o primeiro super time que eu vi. Era um super time, acho que essa é a Porque palavra. eu Super comecei time. a acompanhar futebol, de lembrar as coisas, de guardar revistas, de comprar jornal, comprar o Jornal dos Esportes lá no Rio de Janeiro, de ouvir rádio. Esse é o primeiro grande time. Esse time, pra mim, na minha cabeça, era uma coisa meio mágica, que era o Milan dos holandeses. Mas não era só dos holandeses. Você tinha aí o Donadoni, que era um senhor camisa 10. Você tinha o Ancelotti, o Carlo Ancelotti, que hoje é técnico do Real Madrid, ele era um ótimo camisa 8. Ele tinha... Assim, Maldini, pô. Maldini, Baresi. O Baresi, Maldini e Baresi eram do meu time de botão. Quando eu fazia o meu time de botão, futebol de botão, pra quem não sabe o que é isso, pesquisa depois. Os dois estavam, então assim, o Gullit era do meu time, o Van Basten. Costa curta. Então assim, cara, esse Time time era um time bizarro. fantástico, que venceu e jogava muita bola. 9 também? Enfim, Cara, eu acho que ele pode porque- botar no 9 ali como uma homenagem. Mas vai cair porque a gente vai que eu acho segurar que Não mais sei se gente. cai não, no meu 10, amigo. vai segurar mais gente Não, pra porque 10. a gente já segurou um pro 10. Ah, é vai verdade, segurar pode mais ser. pra Tá. 10. Então não mas tem esse jeito. time era fantástico. Esse Cara, time- eu tô vendo aqui- E ali o Arrigo Sacchi, quando a gente fala de revolução, Treinador da Itália na Copa ele de é o treinador da 94. Itália na Copa de 94 e é o técnico desse time, ele já cria uma mini revolução ali que se hoje a gente tem jogadores se movimentando em tudo que é lugar do campo, isso começa com o Milan do Arrigo Sacchi. Uma mudança de posição pra função, né? Que é o que a gente fala. Ele providencia, assim, esse cara de falar, ó, você não precisa ficar preso só na ponta direita, você pode flutuar. Ele transforma o Van Basten de centroavante. Essa movimentação fez o Van Basten deixar de ser centroavante para virar um atacante, que é o cara que pode circular e tudo. Então, assim, é um time fantástico. Vamos deixar aqui, por enquanto, no 9, mas eu acho que Só vai ter que cair. pra explicar aqui por que foi a minha confusão do Raika ter sido o melhor do mundo, que eu falei 3 melhores do mundo, a confusão vem da bola de ouro de 88. Imagina isso, cara, hoje em dia. O bola de ouro, campeão, Marco Van Basten, Milan. Segundo lugar, Rudi Gullit, Milan. Terceiro lugar, Frank Rijkaard, Milan. Você tem na bola de ouro os 3 Barcelona jogadores. fez isso em Exatamente, 2010, ia né? falar nisso. Só esse. Quer saber o tamanho? É a mesma coisa de que Messi, é Xavi e Iniesta fizeram na bola de ouro de verdade, 2010. caramba, é mesmo. Esse é o tamanho do que o Milan de A 88 e 90 classificação fez. final são os 3 jogadores. Isso é um cara, negócio são time assustador, gente. Assustador. Inimaginável. Vamos pro Barcelona do Cruyff, final dos anos 80, virada pros anos 90. Ganhou uma Champions, inclusive, em 92. Ele ganha a Champions em 92 e é finalista de 94, como favoritaço, e toma um 4-0 do Milan na final. Mas esse time chega, o de 94 já com o Romário, mas esse time, esse núcleo, foi o chamado o Dream Team do Cruyff, que era um time que consegue um pentacampeonato do Campeonato Espanhol, ele consegue 5 títulos seguidos do Campeonato Espanhol, até em 95, que aí ganha o Real Madrid do Zamorano, do Raul, mas ele consegue um pentacampeonato do Campeonato Espanhol. E numa época que o Barcelona estava apanhando, né? Porque o Real Madrid exatamente. dominando, o É Real o Barcelona do Cruyff. Deportivo? Deportivo, Bilbao. É o Barcelona do Cruyff. O Cruyff monta esse time a partir da visão dele, a partir das crenças dele de futebol. Tem o Guardiola como volante que fazia tudo acontecer. Por isso que, quando você fala assim, o Guardiola com a posse de bola, isso vem desse time. Jogava bonito, mas não ganhou uma Champions, né? Então acho que a nota dele cai um pouquinho aí. Mas eu acho que esse time marca mais Ele a história muito do futebol que a isso. Inter, mesmo que a Inter tenha ganhado 2. Sim. Essa Inter tem que cair, gente. Marca, essa Inter tem que cair. Essa Inter vai parar no 3 já. Essa Inter já vai parar não na cai 3. junto o Liverpool de 75, 84 e entra, Esse Liverpool é e muito entra esse dominante, Barcelona né? na 6, Eu acho não? muito dominante esse Liverpool Liverpool. é Mas muito eu acho que dominante. esse time do Cruyff é isso, né? Quando você pensa no imaginário, você fica com o tamanho que esse time do Cruyff tem. E lembrando, aliás, se os amigos não viram ainda, assistam o Romário lá na Max, Opa. a série, porque tem uma passagem bem relevante, se não me engano, no 2º episódio, que fala sobre a final da Champions de 94, que o Romário perde, né, com o Barcelona. Explica-se um pouco, porque o Barcelona toma um vareio na final daquela Champions. Foi 4-0. Assim, fora, como diria um amigo meu, fora o U. 4-0 fora o U. Fora o esculacho. Fora o esculacho. E na série, o Romário, não só o Romário, né, mas o Koeman, os caras dão uma explicada do que aconteceu. Não vou dar spoiler, né? Mas assista lá, que vale muito a pena. Esse time é um time histórico pelo pentacampeonato, por ser a primeira Champions que o Barcelona consegue em 92, né? Naquele gol de falta, gol de pênalti, né?
O quê? Gol de pênalti do Cama. Do Koeman? Gol Não, de pênalti. falta. Gol de falta do Cama. Mas é um time muito histórico, mas realmente é mais... Acho que é melhor e mais marcante que a Inter. E acho que o Liverpool também. Acho que o Liverpool também. Eu acho que você quebra um modelo tático muito consolidado, né? Num 4-4-2. Ela vai sendo revisitada até hoje. E ele traz uma inovação muito grande pra 3-4 época, e bota né? esse Barcelona. O Liverpool eu tenho dúvida se precisa ir pra nota 4. É? A Inter, beleza, mas eu acho que o Liverpool entraria na 5 e o Barcelona na 6. Então Pode ser, Cinco, pode ser. Mas eu Barcelona desceria de na qualquer forma os dois. Tá bom. Como descemos aí e o Barcelona ali. Perfeito. Bom, aí temos o Ajax dos anos 90 agora. Se a gente for entrar no cenário de lendas, esse Ajax tem muito jogador grande pro futebol. Se a gente pegar... tem. Só passar rapidinho, Vess. Van der Sar, puta de um goleiro, isso é uma loucura. Frank de Boer na zaga. Ainda tem o Rijkaard na geração. Tem, é verdade. Frank e Ronald de Boer, né? Falei de Boer. Então, Frank e Ronald de Boer, Van der Sar, Rijkaard na geração, Seedorf, Davids, Overmars e no banco tinha Canu e Kluivert. É um time repleto de grande... Não são lendas, alguns deles não são tão lendas quanto os times do Milan, quanto o Cruyff e tal, mas tá repleto de jogadores que marcaram geração, né? É um time interessantíssimo, cara, esse time do Ajax. Então, é um time que ganha uma Champions em 95, perde a final de 96 para a Juventus. Juventus do Zidane, né? Não, ainda não era do Não era Zidane, Zidane, Juventus né? do Vialli e do Ravanelli. Vialli, é verdade. O Zidane não ganhou a Champions pela Juventus. Ganha 3 campeonatos holandeses nesse período, né? Ganha 94, 95 e 96. Mas eu acho que, assim, esse time era aquela questão do Van Gaal, era meio que o pessoal falava, olha o Ajax do Van Gaal. Era um Ajax de jogadores que não guardavam posição, de jogadores que corriam o tempo todo. Mas eu acho que esse Ajax, assim, ele... Por exemplo, o Grêmio na final de 95 do Mundial, esse time ganhou o Mundial também. O Grêmio ficou com medo do que a gente ouvia falar do Ajax, porque em 95 não tinha internet. A internet era, se havia, era muito incipiente. E você também não tinha muita TV a cabo. Poucas famílias tinham TV a cabo no Brasil, só as que tinham muita grana mesmo, porque era muito caro na época. Acho que assim, a gente mais ficou com medo do que esse time fez em alguns momentos do que de fato esse time jogou bola, assim. Eu acho que esse time, por exemplo, eu acho que a Inter de 62, dos anos 60, eu acho que ela é mais marcada do que esse time aí. Eu acho que o interessante desse time, que eu acho que marca muito... Eu acho que ela era melhor do que esse time. Que eu acho que marca muito desse time do Ajax também, era muito jovem, né? Muito Tava dando jovem. uma olhada aqui, a média etária desse Isso time... é verdade. Era 23 anos de idade. Hoje... E isso com o Blind, que já era Isso que eu ia falar, 32. Mas não era tanto, 32. Mas pra Pra média, época, né? sim, Pra mas média, não puxa tanto a média pra cima. O jogador mais velho do time era o E o Blind. Rijkaard? O Blind 32 e o Rijkaard 31. Pô, o Rijkaard 31? 31. Achava que era bem Eu também achava, tanto que eu fui dar uma olhada aqui. São os jogadores mais o resto velhos. é tudo muito novo. Cara, Canu novo, Finidi. Canu 17, Kluivert 17. Finidi, não tem o Finidi? Finidi 23, De Boer 24. Litmani era novo. Overmars 21. Cara, o time... Litmani 23, Seedorf 18. Cara, o time é muito novo. É tipo tu imaginar hoje em dia, tudo bem que não é tão bagunçado, mas tipo o Chelsea agora, que é só molecadinha, bater Champions, né? É que o Ajax não é tão bagunçado quanto é o Chelsea hoje em dia. Né? Eu coloco... Eu subiria a Inter pro 4 e esse daí no 3. Tá bom. É que também, quando a gente fala assim, é mais lembrado, também porque é mais novo, né? O Ajax é mais novo. A gente não pode ser... era midiática. É isso, a gente não pode ser... Esquecer que a internet e a TV ajudam esse Ajax. Bom, aí tem o United. Voltou a colocar um time inglês no topo da Europa depois de aí uma década, né? Até um pouquinho mais, né? Então, existe só uma parada que a gente tem que tomar muito cuidado com esse United. A era Wenger, né? Tem um monte de era Wenger dentro da era Wenger. A era Wenger não, a era Ferguson. Existem várias eras Ferguson dentro da era Ferguson. Verdade. Essa é uma delas. Daqui a pouco vem aí o 06, 010 também, né? Esse time. Mas acho que... Nós estamos falando de Beckham, né? Giggs, Scholes, Michael, Gary Neville, Sheringham, muita gente. Solskjaer, Dwight York, Andy Cole, Solskjaer que faz o gol na final. Então, a gente tem que lembrar, né? Contextualizando, o United em 68 ganha Champions, aí depois passa por uma draga bizarra e fica muito tempo ali, chega a cair e tudo. O Ferguson chega em 86,
para reconstruir. O Ferguson tinha sido campeão escocês com o Aberdeen. Sim. E aí chega para reconstruir o United. Fica 4 anos sem ganhar rigorosamente nada. Primeira temporada ele ficou 13º. Tu imagina isso hoje em dia? Não, ele ficou 4 anos sem ganhar nada. Não, e a primeira temporada em 13º. Ele ficou de Ou 86 a 90 sem ganhar nada. Ele rodava. Hoje em dia ele rodava. Hoje em dia ele rodava. Ah, mas lógico que ou nada. Não, ele demorou. Rodava assim, sem medo de errar. Amigo, é 4 sem ganhar nada. Não é nem uma copinha da Liga Inglesa, sabe? 4 nada. sem ganhar rigorosamente nada. Quando nada, não é Champions e Premier League, copinha. É nada mesmo. Ele vai ganhar, se eu não me engano... Ele não passa do segundo ano hoje em dia. Se eu não me engano, em 90, o primeiro título, se eu não me... Eu tô até parando aqui pra conferir. Loucura, é mesmo, se eu não me engano, o primeiro título é uma Recopa Europeia. Olha isso. A Recopa Europeia que era a competição jogada pelos campeões de Copa, né? 91. Se você era o campeão da Copa da Inglaterra, o campeão da Copa da Espanha, você jogava a Recopa Europeia. Ou é a Copa da Inglaterra de 90? Não, minto, é a Copa da Inglaterra de 90. O primeiro título do Ferguson é a Copa da Inglaterra de 90. Ele chega em 86 no meio, vai ganhar no meio de 90 a Copa da Inglaterra. A primeira Premier League vai vir em 93, 7 anos depois dele chegar. 7 anos. Ele só é campeão inglês 7 anos depois. O United não passa no segundo ano no United. Então, de hoje em dia... Mas por causa do próprio Ferguson, né? É que o United, quando ele chega, era um clube de meio de tabela. Então as pessoas tiveram paciência para ele ir crescendo. Então, assim, essa geração, ela poderia ser até um pouquinho antes. Porque o United ganha títulos antes ali. Né, perde o título pro Blackburn, mas depois ganha o time do Cantona antes disso, né? É, exatamente. Mas esse time ali, daquela geração de Giggs, Scholes, Keane, Beckham, é um timaço, é um time fantástico que ganha a Champions de 99. Era um time da plasticidade, às vezes, até pelo futebol da época da Inglaterra lá, não tão bonito quanto outros aí, mas era um time muito bom, muito difícil de ser batido. E um time que foi vencedor constantemente. Se a gente pegar aqui, ó, esse time ganha mais ou menos o mesmo núcleo, tá? A gente botou ali 98 a 2000, mais ou menos o mesmo núcleo. Inglês, 93, 94, 96, 97, 99 e 2000. Esse núcleo ganhou 6 títulos. Ganhou Copa da Inglaterra, 1, 2, 3 Copas da Inglaterra. Copa da Liga mais ou menos ganhou. A quantidade de títulos locais do Liverpool ali, né? E a Champions. Com a diferença que o Liverpool foi tricampeão da Champions. Você quer colocar junto? Porque o meu ponto o Liverpool tem mais conquistas que esse time aí. Então, eu acho que talvez tenha ficado baixo por isso o que Liverpool. Eu falei, talvez subir o Liverpool e botar esse United no 5. Vocês querem voltar então o Liverpool para 6? Eu compro. E esse United na 5. Eu compro. Tá bom. Aqui é um grande rearranjo, né? Não tem muito o que fazer. Enquanto o programa não estiver encerrado, o todas essas desse posições... programa o bom não pode ser inimigo, o ótimo não pode ser inimigo. Não, e outro dia, cara, eu recebi uma mensagem, queria compartilhar com vocês uma mensagem elogiosa ao programa. O que é raro. Não é raro não, tem bastante, vamos ser bem sinceros. Só tem hater, vagabundo, ninguém manda mensagem elogiando. Cara, elogio que eu fiquei pensando nisso, de verdade, cara, fiquei pensando, ele falou, o de 0 a 10 é uma aula de civilidade no mundo da internet. Que a gente debate, a gente discorda, a gente não briga. A gente não se odeia. A gente se gosta, né? Mais do que não se odeia, a gente e nem gosta. finge que se odeia pra poder dar view, que tem os caras que fazem isso também. Cara, esse foi o melhor elogio que eu acho que eu já vi do 0 a 10, assim. A gente tem zero a vontade de ser cagador de regra, de nota, etc. Acho que é muito mais um caminho de, civilidade, né? Propor o debate. Claro. Elogiozaço, não lembro quem mandou, mas muito obrigado. Sensacional. Real Madrid da virada do século. Eu acho esse time muito fera. Né? Quase saiu o palavrão, mas... Quer dizer, ele é parte antes do Galácticos e depois uma parte dos Galácticos. Porque esse time, ele ganha 3 Champions, né? 98, 2000 e 2002. A de 2002, a de 2000 já era o início do projeto dos Galácticos, mas tem a chegada do Figo. Em 2002 tem a chegada do Zidane. Então, assim, e até 2003, que a produção pega especificamente até 2003, o time, até 2003, 2002, 2003, ele ganha o Mundial de Clubes e é campeão espanhol nesse time, com o Ronaldo. Jogando uma barbaridade. Já com o Ronaldo, jogando muita bola. Depois fica ali aquela sensação do... Muita gente hoje acha que os Galácticos não deram certo, porque quando entra o Beckham no ano seguinte, se eu não estou enganado, em 3-4 ou 4-5, acho que 3-4. Acho que é 3-4. O time já não consegue produzir, aí já não consegue ser tão efetivo. Mas esse time era um time que jogava a bola, e no imaginário tem os Galácticos lá de você reunir. Figo, já tinha o Raul, já tinha o Roberto Carlos. Aí você traz Figo, traz Zidane e depois traz Ronaldo, fica ali aquela coisa do imaginário ali. É um time vencedor,
3 Champions não é qualquer coisa. 3 Champions, 2 Mundiais, ainda tem alguns espanhóis aí. Ganha o espanhol em 98. E tá repleto de lendas, cara. Pô, Esse esse foi o que a time, gente esse falou. time é 7 ou 8, tranquilo. Eu Cara, acho que pode botar no 8. Esse time tem Zidane, Raul, que até outro dia era o maior artilheiro da Champions. Você tem Figo. E do Real, né? Você tem Figo. Você tem o próprio Cacilhas, né? Que em algum momento vai assumir esse time. Pô, esse time é muito grande. Eu, 8 particularmente... também? Pode ser. Pode ser. Fechou. Roberto Carlos, né? Roberto Que Carlos, no do PSS, último título também. né? Cara, esse Lyon do Juninho Esse Pernambuco. time ganha 3 espanhóis, tá? 98, 2000 e 2002. Pô, 3 Vai, espanhóis e 3 espanhóis, Esse espanhol de 2003, 3 só espanhóis, pra não 3 perder. Champions e dois mundiais de clube. Esse espanhol de enorme. 2003, o Real não ganha a Champions. Quem ganha é o Milan, uma conquista grande. E mesmo assim, o melhor do mundo é o Zidane. Porque o que ele e o Ronaldo jogam nesse ano é um negócio assim esplendoroso. Cai pra Juventus, né? Nessa Champions League. O Lyon do Juninho gerou um debate grande aqui. Porque, ok, ele dominou o futebol francês nesse período. Arrastou Para um time que não tinha nenhum título. um time que não tinha essa tradição. De repente o Juninho chega e vira um arrastão de títulos franceses. Mas ele não ultrapassou essa fronteira, né, territorial. Semifinal, não foi? Que jogou Daí é o jogou único uma time, semifinal. daí é o único time que nem decidiu a Champions League. Então, Esse time caiu na semifinal. E quando caiu, já nem era a base toda do 7. Esse time é heptacampeão, né? São 7 títulos seguidos. Nem o PSG, com um orçamento triplicado, conseguiu o que o Lyon conseguiu. Porque o PSG perdeu. Perdeu o título Perdeu pro pro Lille. Montpellier, perdeu pro Mônaco e perdeu pro Lille. Então, assim, nem esse time. Então, ele é uma dinastia muito grande. Mas ele não saiu das fronteiras da França, né? De todos, foi o único que nem chegar em final de Champions chegou. Nem chegou em final, caiu E na eu semifinal. acho que isso faz dele candidato ao zero. Eu também Vocês acho. têm algum outro time pra segurar pra zero? Não. Pra mim Então ele vai pro zero. Mas eu acho Claro. que foi legal a gente ter mantido aqui, porque o programa... Quase caiu, hein? Antes do programa, Eu quase acho que derrubamos. foi um programa... só pra botar aqui, eu acho que ele foi ele é um programa que a gente tá caminhando pra eras, né? A gente tá falando da era Ferguson, a era. E o Lyon marcou uma era. Muito mais do que o PSG. Acho que tá bem claro pra todo mundo. A era PSG é a era dos petrodólares. Não é a era do PSG. Porque o PSG em campo não fez por merecer a era PSG ainda. O Lyon fez a era dele. Em vários momentos revelando jogadores, por exemplo, o Benzema, que depois virou o jogador que virou no Real Madrid. Mas trazendo o Juninho Pernambucano, um time muito francês, teve Lloris em vários momentos no meio desse projeto. Então, assim, cara, eu acho que mereceu estar aqui. Ele não é um zero porque ele é horrível, mas ele mereceu estar nesse debate, mas naturalmente ele fica na nota zero porque não decidiu nenhuma final de Champions. Bom, Arsenal dos invictos e vice-campeão europeu. Né? Ele vai ficar numa nota, eu acho que ele vai acabar ficando numa nota baixa. Cara, assim, Pô, esse Arsenal... você se tornar o primeiro time em mais de 100 anos de história a ganhar o campeonato inglês invicto. Na prática, o único nesse tamanho de competição, né? Porque o Preston North End, quando ele ganha lá no fim do século XIX, quando ele ganha, o campeonato era bem menor em termos de jogos, né? De partidas. Então, assim, é um troço muito grande. Né? E se a gente for levar em consideração aquilo que a gente falou dos melhores, né? Do jogo de bola, esse time jogou bola pra cacete. Então, esse é um time ponto jogou bom, muito sabe por quê? Futebol, gente. Porque a prática, se hoje a gente gosta tanto da Premier League assim, se a gente considera a Premier League algo tão fenomenal assim, isso tem muito por conta do Arsène Wenger e por conta dos times que o Arsenal montou. Era um time que jogava bola. E o Arsenal não era um clube reconhecido por isso. Não era. Esse time, quem leu o Febre de Bola, do Nick Hornby, que é um livro fantástico de futebol, e fantástico no sentido do torcedor falar como ele se identifica torcendo com o clube. Ele não é um clube de dizer que o Arsenal ganhou isso, ganhou aquilo, até porque o Arsenal, na era dele, ganhou pouco. No sentido de coisas relevantes, mas no sentido de como o clube era importante para a vida dele, como ele se sentia, como ele se identificava. Ele diz, o Arsenal tinha orgulho de ser o que no Brasil a gente chamaria de timinho. O Arsenal tinha orgulho disso, tinha orgulho de ganhar jogando feio, né? De ganhar dando bico pro alto, de ganhar. O Arsenal tinha orgulho disso. O Arsène Wenger mudou essa cultura. Ali, antes da Premier League virar o que virou, o futebol inglês era muito marcado por isso, né? Campos ruins, jogo feio, chutão, balão, né? Cara, tem um meme que eu vejo,
se a Premier League fosse o que era hoje em dia. E aí o De Bruyne saindo todo lameado, lama, todo sujo, o Guardiola pulando no alambrado, todo quebrado. A verdade é que era tudo zoado. Era tudo zoado, cara. Então, mas ao mesmo tempo, sendo objetivo, esse time ganha 3 títulos ingleses, ganha 2 títulos ingleses, 2002 e 2004, ganha 3 Copas da Inglaterra, 2002, 2003 e 2005, ganha algumas Supercopas e decide a Champions de 2006. Esse time não ganhou o Champions. Então, uma Perdeu coisa pro Barcelona do Ronaldinho. ganhou um título invicto, uma coisa joga pro alto, outra coisa joga por baixo. Então, assim, eu acho que ali, considerando isso, botando como critério de desempate a bola jogada, eu acho que uma nota... Mas ele não pode ficar na mesma nota que o United que dominou. Não, mas eu acho que poderia estar junto com a Inter. Eu acho que poderia estar junto com a Inter. Nota 4 junto com a Pode Inter? ser. Porque eu acho que marca mais uma geração. Talvez depois a gente tenha que pensar para a Inter subir um pouco, porque a Inter ganhou 2 Pode subir. Quer subir agora? Pode Sobe subir, aí. tá. Sobe a beleza, Inter. beleza, pode subir. Sobe a Inter. Tá. Vamos pedir a nossa palavra aleatória de hoje? Vambora. Vamos Hoje, vamos lá, deixa eu pensar aqui. A palavra hoje é completamente aleatória. Como um bom gordo que sou, vai ser comida. Tá. Vai ser... O que eu comi hoje? Vai ser iogurte. A palavra de hoje, Pô, que hoje de manhã... Você almoçou iogurte? Não, de né? manhã também. No café da manhã. No café da manhã. No Porque café nós da manhã. estamos gravando depois do almoço. Estamos hoje. gravando depois do almoço. Então, Eu hoje tenho de manhã... uma sugestão também. Então, fala a sua também. Pode ser as duas. Um dos grandes jogadores do Benfica era o Coluna. Acho que é uma boa palavra. Boa palavra. Boa palavra. Iogurte e coluna. Vamos ficar só com Cara, duas. não, e coloca junto, porque tu bota só iogurte vai ficar esquisito, tu bota só coluna vai ficar esquisito. Mas botar iogurte coluna, ponto, é fantástico, não tem nada a ver com porra nenhuma. Desculpa, é nova diretriz, não pode palavrão, peço Não, perdão. porra pode. Não, porra pode. Tá dentro- Se não puder tá dentro do porra, regulamento? porra. Tá dentro do Se regulamento? não puder porra, eu vou sair do programa. Não, tem que ter. Aí é outro programa. Não, puta, não. Eu ainda embarquei junto. Aí é teste de fidelidade, irmão. É outro programa. O apresentador não é o Jorge Igor, é o mas João de Kleber. fato, Embora o Jorge Igor tenha o João Kleber como referência. de jeito nenhum. Não, mas de fato, sim, faz parte, né? No final. Deixa pra lá. Ai, vamos, gente, Vamos falar com o Milan, que conquistou a Europa mais de uma vez nos anos 2000. São E 2 títulos. Eu me lembro muito do Milan do início desse século, porque Foi. era uma época que eu tava ali. Você tinha muito futebol italiano ainda no Brasil, na TV aberta, ainda, né? Nessa virada ali de anos 2000. E o Milan tava dominando, né, cara? Dominando. Milan do Seedorf, do Pirlo. Puta, É o Milan que vira meme, né? Que é um dos grandes memes aqui desse programa, que é a derrota em 2005 pro Liverpool, que é aquele time que a gente falou, né? Crespo, Shevchenko, Maldini, Nesta, Seedorf, Gattuso, Pirlo, Kaká. É um time assustador, esse da reta final. Mas que é um time que vai ganhar em 2007, já com Dida também, né? Não pode esquecer, Dida, Cafu. E que ganha em 2003 também. E que ganha em 2003 com uma outra roupagem. É o time que em 2003 ainda tinha alguns desses... Ainda não, né? Já tinha alguns desses jogadores, mas ainda tinha um Rui Costa, que era muito importante pra esse time. O Costa Curta era titular. Enfim, mas é o time... Cara, é um time grande em tudo que a gente falou. É um time que tem conquistas nacionais e internacionais. Então, esse é um bom ponto. Esse time, nacionalmente, esse time aí, praticamente não ganhou. Ele tem um título italiano. É verdade. Ele só tem em 2004, não ganhou. É tem verdade. uma Copa da Itália. Esse time aí só tem uma Copa da Itália verdade. e um campeonato italiano. Esse time Eu não achei que ganhou. tinha mais. Achei que tinha mais nacionalmente. Eu acho que esse time ganhou. Mas internacionalmente tem 2 Champions. 2 Champions, Tem tem as Mundial, lendas que né? a gente falou. E dois Champions, e dois Mundiais. Tem as lendas que a gente falou, tá repleto de lendas e tem um futebol muito vistoso. Então, o futebol muito vistoso. Pô, o não time me de pega. 2005 que perde jogava muito bem, pô. Não jogava. Eu acho esse time Jogava. Eu acho que essa era fazia muita força pra jogar. O time de 2003, por exemplo, fazia muita força pra jogar. A final é horrível. O time de 2007 dependia aquela Champions ali, o mata-mata daquela Champions, ela dependeu pra cacete do Kaká, por exemplo. O Kaká fez naquela Champions gol contra o Celtic, gol contra o Bayern e gol contra o United, praticamente pegando a bola, driblando todo mundo e fazendo gol, porque ele tinha dificuldade pra jogar. Então assim, é um time muito vencedor de 2 Champions. Mas eu acho que em termos de bola jogada e também não ter dominado o futebol local, eu acho que joga um pouco essa era aí pra baixo. Que nota você pensou? Cara. Por exemplo, o Barcelona Porque do se Cruyff, você tá falando de o Barcelona do Cruyff, pra mim, foi mais impactante do que o Milan dessa era. O Arsenal Bem dos mais. Invictos. Jogo de bola.
Não, acho que Então, jogo de bola jogo de bola cara. jogava você tá mais. batendo muito na Mas tecla do jogo de Mas é bola. muito menos vencedor, né? Aí é que tá, vai ter que muito achar menos a vencedor. equalização Porque disso aí. basicamente, título grande, o Arsenal tem 3, o Milan tem 3. Só que dos 3 do Milan, 2 são Champions. E poderia ser 3 Champions porque ele perde uma final que ele tá Perde 3 a uma 0. final que ele... Que ele tá exatamente, 3 a que aí 0. talvez a visão desse porque Milan isso que eu tô seria falando. Quer jogar ele diferente. na 5? Porque eu acho que assim, eu particularmente... Eu acho que pode jogar na 5, Tá bom, né? pode Pode ser. jogar na Só pra 5. comprar. Mas eu particularmente falando, Mas eu se a gente entendo... jogar esse Milan na 5, talvez a gente tenha que subir esse United aí. É, a gente vê, pode ser. Mas tudo bem, vai. Meu único ponto é que eu acho que apesar de parecer muito que era o Kaká que carregava nas costas, esse time tinha uma ideia de jogo pra ele, né? O time rodava ao redor dele. Mas uma ideia, inclusive, era grande crítica ao Ancelotti, uma ideia muito reativa. Não, era reativa, mas, Muito reativa. mas era O uma ideia de jogo Ancelotti que funcionava era- pro Kaká. Segura e bola no Kaká, né? Em 2007. Mais ou menos, Mas antes era um time muito reativo. Era um time de meio campo com Pirlo, sim. com Ambrosini e Gattuso. Tanto que a final da Champions de 2003 é aquilo, né? Cara, a exatamente. final da Champions 2013 é uma horrível. coisa horrível. É horrível. Exatamente. Tá bom, eu acho que talvez ele não tenha jogado tão mal assim, mas eu acho que tá bom. Não é jogar mal, Conquistou. mas ele fazia muita força de Ele jogar. Não era um cantou, ele futebol cantou vistoso. menos. Tá, Não era não, futebol com certeza. vistoso. Mas ele era futebol vistoso. imponente, né? Ele Você era falava, imponente, porra, lógico. é o Milan. Não, né? assustava. É a Milan, geração do Milan. É o Milan. Vem o Milan do Pô, Sidorf, veio o do Gattuso, Maldini, veio o Sidorf, veio o Maldini. Numa É. geração que hoje em dia a galera fala muito da Premier League, né? Que era a grande liga. Essa época era a Liga Italiana. italiano bombava. A Liga Italiana. Cara, E eu ele lembro não quando eu era conseguiu moleque. performar lá, né? É, Esse time não conseguiu, eu- ganhou um título. Eu lembro italiano. a época, cara, essa época era muito uma época de adolescente mesmo. Que tu tava na escola assim, aí os caras falavam, tá sabendo que tem Inter e Milan no final de semana? Eu não fazia mais nada. Chegava em casa, avisava os meus pais, falava assim, ó, no sábado me falaram que tem esse jogo. compromisso. Eu tenho compromisso, eu tenho que ver. E aí, pô, era muito grande. Chelsea, Mas de depois 2004 a vamos anotar aí 2007. só pra ver, pra gente ver se o United do início, da primeira parte da Era Ferguson não ficou... Você quer subir já? E Eu depois a gente subiria. vê? Tá eu bom, já beleza. subiria, Pode eu já ser. subiria. Chelsea do Mourinho. Chelsea do Mourinho. Que é o Chelsea do núcleo Mourinho. que vai jogar a final da Champions de 2008. 2008, Que é... Aí tá pegando de 2004 a Vamos 2008, lá. que não tem o Mourinho, mas ele sai no começo dessa temporada. De cabeça você vai lembrar, era o time, era Cech, Paulo Ferreira, John Terry, Ricardo Carvalho e Ashley Cole. Isso. Essian, Lampard, Joe Cole, Damian Duff no início, depois ele sai, não lembro quem entra. No início tem Robin, Robin tem e Drogba. Crespo. Acho que Robin e Drogba. Aí o time fica com Robin e Drogba. Cara, esse time, vamos lá, eu acho que ele é menos encantador que o Arsenal dos Invictos. Como jogo. Na bola, sim. Sim, E ele com não certeza. ganhou a Champions, por exemplo. Se tivesse ganhado a Ficou um Champions... escorregão de ganhar. ficou, mas não ganhou. Ele não ganhou a Champions, que depois ele vai ganhar em 2012. Que não é a mesma geração. A gente tá parando aqui em 2008. Eu acho que ele tem que estar atrás do Arsenal. Ele ganha 2 títulos seguidos, né? De Premier League. 4, 5 de Premier League e de uma tinha o forma... Lampard jogando uma barbaridade. Lampard jogando uma barbaridade. O Duff jogava uma barbaridade, mas ele ganha assim de uma maneira... Tinha Gudjonsen também, Kesman, não tinha? Kesman. E ele ganha assim num sentido meio... assim, de chocar as pessoas. Porque o Mourinho sai do Porto pra lá e ele ganha num time de jogo direto, rápido, e que ele vai e faz ponto pra caramba, gol pra caramba, muito gol em transição. Então esse time chama atenção, fala... Era o começo da era Abramovich, né, que tinha comprado o Chelsea em 2003, se eu não me engano, no meio de 2003. Então, assim, chama muita atenção. O Mourinho até hoje, outro dia o Mourinho fez daquelas brincadeiras lá com a TNT Esportes do Reino Unido. O Mourinho fez aquelas brincadeiras do tipo, lembra um gol, uma partida, não sei o quê. O Mourinho fez perguntaram pra ele qual a derrota que mais doeu pra ele. E ele diz exatamente a derrota pro Liverpool de 2005, que é um gol que o jogo é 1-0 Liverpool, gol do Luiz Garcia, com uma bola que não entrou. Que o Mourinho diz que não entrou. É uma bola que o Luiz Garcia dá um totozinho por cima, ela vai pingando, aí ela não bate na rede, porque o Makelele tira a bola. Luiz Garcia. Ele tira a bola. O Mourinho jura que essa bola não entrou. Na época não tinha tecnologia da linha do tinha gol. VAR, A tinha câmera não mostra. O árbitro deu o gol. Primeiro jogo, se eu não me engano, tinha sido 0-0 ou 1-1. E o segundo jogo é 1-0 Liverpool. E aí ele diz, é o gol fantasma. Ele sempre diz, é o gol fantasma. Esse time poderia ter ganho a Champions Não, pra 2005, galera que... mas não ganhou. Cara, E lembra não ganhou daquele a Champions Chelsea e de 2008. Barcelona? Que teve 2 anos seguidos? Chelsea e Barcelona. O Ronaldinho
contra o Terry, que ele se... exatamente. Pô, era um jogo... Cada um ganhou uma, E cada um ganhou uma, e o Lampard jogando muito... Esses confrontos ficaram muito marcados ali, né? Que nota? Mas aí, então... Eu acho que tem que estar abaixo do Ajax, pra mim nota 2. Menos e Nota 2 ou nota 1? de conquista menos e de futebol jogado não era tão vistoso assim, embora tenha sido impressionante. Deixa eu ver o que Eu acho que vai ter que ser aí. nota 1, gente. Eu acho que é nota 1. Acho que tem que ser nota 1. Acho que é nota 1. Nota 1. Barcelona do Ronaldinho, campeão da Champions. Eu vou ser bem sincero para os amigos. Eu sou suspeito pra falar desse time. Era o meu time preferido. Era o time que eu... Cara, sabe, o Vitor Sá falou, né? Do Milan. Você falou do Milan de 88 e 90. O Barcelona, do Ronaldinho, se eu boto um vídeo no YouTube pra ver Ronaldinho Gaúcho, Goals and Skills, dessa época, eu fico uma hora vendo. Fico uma hora, me perco. Porque é um negócio que, assim, gente, era muito bom de ver jogar. Tecnicamente falando, né? Já que a gente tá falando da parte técnica, além do Ronaldinho, que é mágico, é lúdico, você tinha um Deco que jogava muito futebol, leitura de jogo, um meia clássico que todo time de futebol sempre gostou de ter, né? Todo torcedor gostou de ter. Você tem um atacante como o Eto'o, que é um dos grandes jogadores africanos de todos os tempos. Foi campeão da Champions aí, depois vai ser campeão em 2009 com o Messi, depois vai ser campeão em 2010 com a Inter. Você tem o início de alguns dos jogadores que, tipo, Xavi, Iniesta, que iam virar lá na frente, mas ainda estavam começando. Eu acho esse time muito maneiro de se ver. Eu acho que as conquistas são menores, é uma Champions, não dá... Por exemplo, do 7 pra cima eu acho que é impossível, esse time eu não colocaria, porque, pô, no 8 ali você tem times multicampeões, 9 também, mas eu acho que ele merece estar à frente dos times que estão na nota 6. Pra mim seria a nota 6. E na prática custou... Foi curto, né? Foi. Eu acho que foi curto. Então, assim, da magia... A magia... Porque a gente tá levando muito de melhores, a gente tá falando de melhores aqui. A magia joga essa nota pro alto. A longevidade / conquista joga essa nota para baixo. Então, esse time ganha 2 espanhóis, esse núcleo ganha 2 espanhóis, uma Champions, não ganha nem o Mundial de Clubes, que o Gabiru manda um abraço. Que tá vivo, Gabiru. Não ganha nem... Não ganha nem Mundial de Clubes. Com muita saúde, então, assim, que assim permanece. Agora pra galera, vamos contar a verdade? Vamos contar. Pra galera que não tá ligado, isso é uma piada interna aqui da empresa. Que na verdade o Brasil ganhou o Brasil. Há né? muitos anos atrás, essa antiga empresa, Esporte Interativo, infelizmente publicou uma notícia do falecimento de Adriano Gabiru. E felizmente a notícia não era verdadeira. Felizmente a notícia faltou era só o cara ligar pro Gabiru. É melhor o erro do que a morte do... Depois, cara, isso é lendário. Depois da nota publicada, ligaram pro Gabiru e ele atendeu. Aí é foda, pô. Aí é foda. Era só ligar antes, gente. Inverteram a ordem das etapas, né? Tinha que ter ligado antes. Mas tudo bem, acontece. Ninguém faz ainda bem maldade. que ele estava vivo e ainda está vivo. Ainda bem, Mas ainda bem. mais bizarro do que essa, só aquela do... Entrou no de Sola 10 essa, do Amin Kader passeando vivo? Cara, não é possível que não entrou. Acho que não entrou. Pseudo, tem que pegar essa. Acho que não entrou. Na Rede Record, a certo momento, surgiu um Na boato próxima vai ter que ter. de que o Amin Kader tinha morrido. Pô, todo mundo Aí chorando daqui a no pouco estúdio. a Record entra ao vivo da praia, tá o Amin Kader correndo. E ele falou, não morri não. Aí tô o aqui, GC, Amin Kader está vivo. É muito Cara, bom, muito bom. é E essa muito história bom. do Gabiru, eu tenho um vídeo que, cara, se tudo der certo, nunca vai viralizar, mas eu já vou contar que existe. A gente lá no Rio, chapadaço num churrasco, começa... cuidado, o tal, Não era que é o bem repórter. era outra coisa. Isso, perfeito. Matou o Gabiru, que era o repórter. Era o nosso repórter. Um beijo, tá por aí, não sei onde que Agora, anda. falando de coisas difíceis aqui, não tem como o Barcelona 5-7 ficar atrás do Barcelona, ficar à frente do Barcelona 88-94. Não tem como. Não tem como. Em O nenhum Barcelona aspecto. 88-94 ele tem um quê de nenhum revolucionário. aspecto. Tem que botar junto. Tem que botar junto. joga na Tem que 5, botar, não? tem que botar atrás. Atrás? Esse time ganhou 5 espanhóis, dominou o futebol Mas é porque é espanhol. maior também a geração que a gente tá pegando, tudo né? bem, mas, pô, Porque daqui e os dois ganharam uma Champions. Porque a E geração... esse time Não, ainda chegou a outra mas final esse de também é Champions. um critério a ser avaliado. A longevidade, a duração. O Barcelona de 88 e o Ferguson tem que ficar na frente Eu tô do com o Barcelona. TSR, eu jogo Tá na bom, 5. tá bom. Eu jogo na Tá 5. bom. Ou joga na Por 5 mais ou sobe encantamento dois. que tenha produzido, mas esse não é o Mas único não que tem que mais estar à frente magia desse que ele United, produziu. não? Hã? Mas não pode estar na mesma nota e baixar o United, não? Não, ele tem que ficar atrás do United. Rapaz. Cara, o United, eu ele, tenho- ganhou uma Champions porque eu e acho- dominou o futebol inglês. Mas é que apesar de ter sido menor a longevidade, e eu acho que isso é importante, não à toa, a gente tá falando de nota 5, 6, eu acho que esse Barcelona jogava muito melhor. Tem lendas que são também pra história do futebol. Cara, eu
Eu acho que eu preferia trocar com o United. Mas tá bom, se não quiser trocar, eu preferia trocar. Ou então faz o seguinte, sobe o Barcelona pra 7, o Barcelona do Cruyff pra 7 e bota esse Barcelona junto na 6. Olha aí, Tá bom, grande fechou. acordo Cara, isso é o show da costurado, hein? civilidade, Cara, porra. impressionante. Aí te fala que esse programa é o show da civilidade, quase que eu jogo Exatamente. uma mão aqui. Manchester United, aí temos a segunda era Ferguson, né? Que é o esse Manchester United vai para 2 finais de Champions, é isso? Isso, é a final que 8 ele ele ganha. ganha. Se a gente botasse até 11... Tem que ir até 11. Se a gente botasse porque até 11 tem outra final que com o 11 Barcelona. seriam tem que ir 3 até finais 11. de Champions e um título, né? Tá, perde 2 pro Barcelona e ganha uma do Perde 2 pro Chelsea. Barcelona e ganha uma do Chelsea. E tem Cristiano Ronaldo aí tem nessa a brincadeira. era do Cristiano Ronaldo, né? Até nas primeiras 2 finais. E jogava muito bem esse time. Jogava muito bem também. Esse time já era um time que tinha Rooney, era um time que tinha o Jisung Park, já era uma outra geração, né? E dominou o futebol inglês, né? Esse time, se eu não me engano, é tricampeão. Nessa época, e era a época time, do ó. Fergie Time, Fergie uma porrada Time, de vitória Esse histórica time no ganha- finalzinho. Esse time é tricampeão inglês. Ele ganha 7, 8 e 9. E ainda, se a gente... Perdão, 7, 8 e 9. E ainda, se a gente botar até 11, que é o certo desse núcleo, ele ainda ganha em 11. Pô, temos um ele problema. Ele ganha 4. Ele tá na frente do United É na isso primeira. aí, Eu acho que ele é maior eu acho que o ele pode United de manobrar- 98. Ele pode manobrar na 7 tranquilamente. Joga ali, não precisa Sim. descer o United de 98, 2000 pra botar ele na 6 ou Não não? sei. Vamos ver. É porque talvez a gente tenha que fazer acordos ali depois. Porque Mas... eu acho Cara, que talvez o 7 fique muito, mas que ele tem que estar à frente do outro United, eu tô de acordo. Tá, beleza. Cara, quer saber? Recentemente eu fui impactado por essa escalação do Manchester United. Em 2011, teve um jogo na Premier League, Arsenal e Manchester United. Olha o time que o United entrou em campo e ganhou o jogo. Isso é pra dar o tamanho do que é o Ferguson. Van der Sar no gol, show, fantástico. Wes Brown, Smalling, Vidic, brabo e Evra, bom. Olha o meio pra frente. Mas Brown tinha minhas reservas. Eu tenho mas- várias reservas. mas, Smalling também. Também. Aí na ponta direita, Rafael, tá no Botafogo. Que jogou no lateral direito. E na sim. ponta esquerda, Irmão do Fábio, que está É, no Cruzeiro. o irmão dele Ponta jogava direita lá. e ponta esquerda, Rafael e Fábio. Dupla de volantes. Gibson e Oxi. Olha esse meio de campo. Rafael, Gibson, Oxi, Fábio. Rooney e Chicarito Hernandes no ataque. verdade, Esse o time mexicano ganhou o baixinho. clássico do Arsenal com Van Persie. Timaço do Cara, que eu Arsenal. acho que tem Doideira. outra coisa também. A gente Timaço, considera timaço. que esse Barcelona do Cruyff, 88, 94, um time disruptivo e tal. É. Eu acho que esse United Talvez não ele fica tenha que junto. subir. Não fica junto. Talvez ele tenha que subir. Tá, beleza. Ou você desce os dois United. Eu desceria vou os te dois falar, United. vai começar a descer. Talvez tenha que descer todo mundo. Não, assim... Talvez tenha que descer todo mundo, porque eu não vejo ninguém pra ser A2. Mas o meu ponto nem é Vocês a veem coisa o meu- agora. É que Eu eu vejo. tô desconfortável com esse United junto com o Eu Barcelona vejo do a Cruyff. Inter do Mourinho, eu acho que cabe bem na 2. Esse United junto com o Barcelona do Cruyff e Benfica do Eusébio tá me incomodando um pouco. É? Qual? Esse United esse segundo United, junto com o Benfica do Eusébio e o Barcelona do Cruyff, tá me incomodando um pouco. Então, Cara, porque isso, ó, se a gente, De verdade. se a gente, porque só tem uma no 5, né? vamos lá, pode chegar a um problema, a uma resolução agora. Eu vejo essa Inter de um time, eu vejo essa Inter, eu acho ela, apesar de ficar muito marcado o Parque de Bus lá no jogo da volta contra o Barcelona, que, cara, não tem o que fazer, você tá pegando o Barcelona do Messi, um dos melhores Barcelonas da história, dentro do Camp Nou, você tem um jogador expulso com 10 minutos de jogo. É o Thiago que Motta, tem. né? É, o Thiago Motta. Uma expulsão até bem duvidosa. Mas é o que tem pra fazer. Mas esse time, dentro da Itália, ele ganha a tríplice coroa como um todo. No jogo da ida, por exemplo, contra o próprio Barcelona, esse time joga bem, faz 3-1. O Maicon joga muito bem naquele ano ofensivamente. Tem um Sneijder que joga bastante. Que joga. Como eu falo assim, em sequência muito bem. O Sneijder sempre foi meio altos e baixos, mas nesse ano ele joga demais. Você tem um time muito interessante, cambiaço, um time legal de se ver. O Vitor Sérgio já não acha tanto, acha o Ajax melhor. Eu tenho uma sugestão. Não sei. Tá, bom, não pode, sabe? pode descer, pode trocar o Ajax Qual a tua pela sugestão? Inter, eu aceito. Eu teria trocado o Ajax pela Inter. Tá bom, Ajax na aceito. 2 e a Inter Aceito, na acho 3. possível. Então beleza. Acho possível. Mas eu tinha uma sugestão de... Talvez... Acho razoável. Então... Até porque a Inter fez tríplice coroa. Então eu não ia resolver, porque a minha sugestão, já que o Vitor Sérgio comprou, não imaginei que o Vitor Sérgio fosse concordar comigo. Mas Tá vendo aí? não. Mas eu ia sugerir botar Ajax e Inter na mesma nota e baixar todo mundo. Entendeu? E baixar todo Não, acho mundo que não. e baixar o United. Não, acho que pode ser o Inter na 3. Eu acho que é muito mais Pode lembrado ser. do que o Ajax. Eu acho que o Legal. meu ponto ali Eu achei que você não ia concordar comigo. Então Eu tá tô bom. achando 7 pro United 6, 10 muito A alto. gente vai acertar. Então isso aí, vamos Vitor. em frente. Eu tô contigo, Jorginho. Eu também Esse aí acho. Segura segura pro pra 10, 10, o Barcelona do esse aí segura Guardiola, pra 10. beleza. Tá.
Esse Bayern de Munique é o Bayern campeão em cima do Dortmund da Champions, É o né? Robin Esse é o Ribéry. campeão, o Robin, é o time que... Perde a final pro Chelsea, não é isso? Perde a final Então, pro Chelsea. esse núcleo, ele começa em 10 com o Van Gaal É. e perde pra Inter, na final. Ah, verdade, a final é Inter e Bayern. Em Verdade, 2-0. Em 12, esse No time Bernabéu. perde pro Chelsea na final. É o Dentro de mesmo casa. núcleo, dentro de casa. E em 13 ganha do coisa. E dominando o futebol alemão ali, né? Dominando não, porque o Bayern, o Borussia Divide. do Klopp divide, né? Divide. 2 pra cada um, né? É. Então, assim, é um time importante, Não mas tá. acho que é um time mais marcado pelo que perdeu do que pelo ganhou, né? Também acho. Eu Ele acho que perdeu. Mas perdeu dentro de casa. Ele perdeu pra Inter do Mourinho e eu me lembro bem que eu comentei esse jogo no então Esporte Interativo. O Bayern chegou como favorito pra final em Madrid e perdeu. Até depois do sofrimento que a Inter passou contra o Barcelona. Exatamente. E perdeu pro Chelsea, um Chelsea arrebentado, saiu na frente no final, teve pênalti na prorrogação e perdeu. Então, assim, acho que esse time Então, eu acho que se a gente tivesse... Eu acho, assim, sendo justo, a Inter do Mourinho é muito maior e acho que melhor do que esse Bayern aí. Como história, como né? roteiro. eu acho que se a Aplicação gente... tática, porque, pô, Eu vou assim... botar aqui pra subir o Ajax e botar esse Galera, Bayern acha- na 2. Galera, eu acho que a galera reduz muito essa coisa do ônibus e tal. Cara, executar a proposta defensiva que a Inter do Mourinho executava, isso não é um negócio simples não, galera. Isso é muito difícil Não é também. simples, mas também tem, por exemplo, uma defesa... Não foi tão bem executada assim, né? Tem 2 ou 3 eu vou defesas do discordar, Júlio Vitão. César absurdas. Uma Não tem delas o que que o Júlio fazer, César ué. pega uma bola que... Não tem o que fazer, Vitor. Pô, com o Você tá Barcelona com um a no Camp menos. Nou vai com um Você a tá menos. com um a menos. Vai Tu- chegar o tu gera- bombardeio, não No tem 11 como. contra 11... Mas tu gera um o milagre. Messi, Tu gera um milagre do teu goleiro? Mas Não, tudo bem, mas- concordo. entendi. No concordo, 11 tudo bem, contra com a 11, menos, esse pra ser, time tudo bem. já Pra ser embrulhou realmente- todo mundo. Pra ser realmente perfeito uma execução mas como mas essa, eu não tô tem que chegar desmerecendo, tanta não. bola no goleiro. Não tô eu entendi. desmerecendo, não. Mas aqui não Tanto tem o que fazer, pô. Tanto é que eu tem o que acho que a fazer. gente... Esse Bayern é pior que o Ajax e é pior que a Inter. Eu acho que se a gente não tivesse feito, na primeira nota, já feito o bom disclaimer de vamos misturar melhores com maiores, Tá. esse Bayern poderia ter ficado mais acima. Poderia, Porque, ele cara, jogava jogava bola. bem, ele jogava bem. Põe ele na 1 tranquilo aí. Eu vou fechar com o que o VS sugeriu. Eu subiria Sobe o Ajax e bota ele na botaria 2. esse na 2. Tá bom. Bota ele na 2. Tá perfeito. Real Madrid! Ah, gente. Aí, Cristiano Ronaldo, uma Champions atrás da Tem que outra. segurar. Não tem como não segurar, gente. Não tem como, segura Óbvio. por 10, segura por 10. O Liverpool do Klopp, o Liverpool do Boa Mané, era. do Salah, do Firmino, eu cheguei a discutir aqui, pô, será que vai ficar até o final? Mas aí vocês me convenceram. É. Pô, esse time voltou a ganhar uma Champions depois de muito tempo, ganhou a primeira Premier League da história do Liverpool. era E soma-se Premier League. isso. Cara, por que eu acho que a era precisa estar? Porque essa 17 a 24 é a era Klopp, né? Ponto. Eu acho que é quando ele chega e quando ele sai. Acho que o amigo já... Cara, eu vou contar a verdade. Eu vou contar a Você verdade. não resistiu? Eu vou contar a verdade. Não resistiu? A gente tá fazendo esse programa no meio de Alemanha e Espanha E a na Espanha Eurocopa. acabou de fazer o E a gol da Espanha acabou prorrogação. de fazer o gol e eu... Eliminar a Alemanha Você dentro de viu que casa. eu parei de... seu- eu tava o Wallace- organizando. Opa! E acabou de acontecer. Gol de quem? Que foi? Merino. Merino? É isso? Merino, pô. Gente, nós somos amantes de futebol Claro, igual gente. você. Acabou de sair Você o gol. acha que as televisões que ficam aqui ficam ligadas o quê? Na cotação do dólar, No bolsa de Rudiger, valores? Não é? velho. No Bloomberg? Não é? Nas costas do Rudiger. É tudo futebol. É tudo jogo de bola. Subiu Rudiguinho. sozinho. Subiu Mas a sozinho. cabeçada dele, ele virou uma aranha pra Mano, poder cabecear maluco. essa bola. Aí E o acaba, passe olha, do Daniel? aí acaba com esse negócio de Toni Kroos, melhor do mundo também. Vamos seguir a vida, né? Amigo, Jogou demais e a temporada, o mas passe vamos devagar. do Dani Olmo, que meteu o gol, fez o gol do 1-0. Dito isso, o Liverpool do Klopp. Vamos lá. Voltamos. Já Vamos dito lá. isso, voltamos. Dito isso. Acho que você falou, né, das conquistas de voltar a ganhar a Premier League, ganhou uma Champions, bateu em outras 2 finais, né? De Champions também. Perde lá que o Salah machuca o ombro, depois... Depois o Karius. que o Karius, e depois perde, Perde na em grande Kiev, atuação perde em Paris. do... 3, né? Perde 2. Ele chega a 3... É isso aí, chega a 3 chega a 3 finais, perde 2. Perde 2 duas, pro Real Madrid Isso. e ganha A do uma Karius é a do Courtois. E A do ganha Karius uma é do final contra o Tottenham que, vamos falar assim, uma finalzinha... Mas mas eu... ganhou Mas não bem, culpa né? do Liverpool. Mas assim, o a Liverpool final- naquela campanha, pô, tem o jogo do 4-0 no Barcelona. Sim. E nos anos que perde, pô, e soma-se isso ao ser um time lindo de se ver, velho. Cara, era o tal do Empolgante Gegenpress. demais, né? Era rock and roll, demais. lembra que a gente falava? Era a sinfonia do Guardiola contra o rock do Klopp. Eu acho que era maneiro demais ver aquele time jogar E ainda vertical, tem uma questão. acelerado. E ainda tem uma questão. Esse time ganhou todos os títulos pelo menos uma vez. É, Ele ganhou pô. Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, Champions, Supercopa e Mundial. Essa era só não ganhou... Dos títulos que ele disputou, ele só não ganhou um, que foi a Europa League, do ano que o Klopp chegou. E mesmo assim, cá entre nós,
A arbitragem prejudicou demais o Liverpool contra o Sevilla. Mas enfim, Nossa, ele ganhou verdade. todos os títulos que foram disputados pelo menos uma vez. E só não é maior, essa geração só não é maior por causa do que vem na sequência, que é o Manchester City do Guardiola. Porque esse time perdeu 3 Premier Leagues no detalhe. 3, assim, pro City, no detalhe do detalhe, assim, de um ponto pra cá, um ponto pra lá. Então, assim, essa Você fazer muito 90 grande. e tantos pontos e não ganhar a Premier League é Desespero. pô, desesperador. Isso é um O tema pesadelo. esse. Isso é um pesadelo, Pesadelo. velho. Ele fez 98 e o City. fez 100. E acho que ele fez 92 e o City fez 98. Pô, então, assim, desespero, é que brincadeira. desespero. Você meter 2 Premier League com mais de 90 e não ganhar, é pra você... O cara falar, o cara aí em cima, Tá. pelo amor de Deus. Cara, que- esse que time que eu chegou fiz, a né? ter- É pra você tirar um ano sabático. O Klopp falou, quer saber? Quer saber? Pô, irmão, eu tô Essa me estressando Essa aqui. brincadeira tá mais o que difícil e fazer. estressante. Eu vou... Nós temos um problema, porque esse time vai ficar na 8, pelo menos? Não. Não. Não? Não. Mas acho- aonde? Mas vai ficar na 5. Eu prefiro esse time do que alguns do que um do que tá na 7. Nós já vamos ter que remanejar aí. A gente já Pra vai ter mim, que tem descer. remanejar. Então desce os 2 Uniteds pra mim e joga ele na 7. Esse United não pode ficar. Quem tem Esse que United quem 6 tem não cair da pode ficar 6? aí. Quem tem que cair da 6 é o United? Eu acho que é o Barcelona. Ai, cara, eu acho que eu acho que é o lúdico, United. acho que pelo lúdico do Barcelona, mais encantador. Eu acho que é o United. Eu acho que fica o E Barcelona. na 7 acho que eu não, cairia o tudo próprio bem. United também. E da 7? E aí na 7 joga o Liverpool. Só que... Da 7 cai o United também pra você? Ou Não, da gente, 7? mas Pra o mim cai. Liverpool em conquista, ele tá menor do que muita gente aí. Eu acho que ele tá menor Ele do que tá muita com um gente. título de Champions, né? É. Igual Ó, o Barcelona. ó, O Barcelona igual tem o um. United. Ó, 6-10 eu cairia... O United 6-10 tem uma Champions também. Tudo e bem, 3 finais. mas ele dominou... Ah, não. Mas o Barcelona dominou o futebol Não, espanhol. não, tô falando do vamos United. sim. United 6-10. 6-10. Pô, ele tem 3 ingleses e 2 finais de... três finais Pô, de mas Champions. é que o Liverpool tem campanha de título pra caramba. beleza, mas que, o- infelizmente... Olha só, eu tô- Mas eu tô com o United VSR. O United Eu tô com- de 6 é mais. Eu é tô mais com o do que VSR. Eu acho que o United 6 é maior. o Liverpool E o é muito Liverpool maneiro de de ver jogar, 74 cara. é mais do que o Liverpool de 17 Mas e 24. eu só não acho que esse United tem que estar na 7. Tá, eu peraí. acho que pode derrubar o United Não, de tudo bem, 98 tudo e bem, jogar mas o calma Liverpool aí. na 5. Mas calma aí, é que o nosso 5 tá cheio. Eu sugiro baixar o Milan pra 4, Tá. Pode ser. Beleza? Pode ser. e sugiro baixar o Barcelona pra 5. Aí eu O já Barcelona não sei. de 5-7 pra 5. Não, eu acho que tem que ser. Aí eu acho que tem que ser o Barcelona, de fato. Porque Então vai lá, eu teria seu. derrubado primeiro o Manchester de 98 e 2000, mas aí eu acho que depois é o Barcelona. Tá falando de um Liverpool multicampeão, né? É. E o Manchester Sim, United de também. dois Vocês mexeriam ferros. no Liverpool do Presley ali, botaria na 7 Não, de repente? não, esse não não pode mexeria, passar por daí, não. enquanto. Tá. Baixa o Vai lá, Milan, vai lá, baixa seu. o Milan. Baixa o Milan. Para de ver o jogo e baixa o Milan. Joga Não, já tá 2-1 Espanha, gente. Joga o Clopão na Barcelona, 5, é isso? Não, peraí. Barcelona na 6 pra 5. e o Clopão na 6. E o Clopão na 6. Tá bom. Eu compro. Acho que tá melhor assim. Esse City do Guardiola não segurariam pro 10, não? Não seguraria pro Não 10. seguraria. Por quê? Pô, eu acho que a gente tá falando. Acho que as conquistas europeias. Esse cara pegou o Manchester City, pensa assim, o Manchester City, com todo respeito mesmo. à galera Isso do é City, gigantesco. a gente aqui, né? Pô, o City não existia, pô. É verdade. Ele botou o City no topo da Europa, Mas do pra mundo. 10 eu acho que não. Não, pra 10 eu acho que não, porque eu acho que cara. as conquistas europeias. Eu acho que tem duas coisas que pegam um pouco pro Guardiola. 100 pontos, assim... O time do Guardiola, vamos lá, tem duas coisas. Eu acho que as conquistas europeias ainda não o chancelam. Pô, a gente tá falando de um tri seguido, né? Que é o Real Madrid. A gente tá falando. 5 seguidos. O primeiro Real Madrid, 5 seguidos, o primeiro Real Madrid. O outro- A gente tá falando 9 e 11. E ainda poderia ir a 15, tá? Essa era poderia ir a 15. Exatamente. Essa era poderia ir a ser 15, três porque é o finais, núcleo né? mesmo, né? É o mesmo Piquet, Puyol, Só Valdez, tem de diferente Messi, o- Xavi, Iniesta. Tem de diferente o Neymar, o Soares e o Rakitic. Rakitic. Mas o núcleo é o mesmo. E depois um tricampeão. O City na Europa, ele não tem as conquistas que ainda... Acho que pode ter, mas ainda não O Guardiola coloca. também, porque era o Luiz Henrique em 2015, né? É verdade, o Guardiola sai também. E eu acho que o Manchester City, e eu adoro, tá? Isso não é uma crítica, não entendam isso como uma crítica. Eu acho que é muito mais um jogo de eficiência do que um jogo de encantamento. E tá tudo bem, é a ideia de jogo do Guardiola. Então Eu discordo um pouco, mas acho que tem sentido. acho Acho que tem argumento. Eu não óbvio. concordo com o argumento, mas tem argumento. Não, Ele acho é que menos plástico é que menos vários times plástico. que estão aí na tela. Cara, o Ajax, que a gente tá ali na 9, pô, é um time que revolucionou a história do futebol. O Milan também, pô, um time com cara que foi melhores do mundo, bola de ouro, primeiro, segundo e terceiro, e revolucionou o jeito de ver a defesa no futebol e o ataque também. Eu acho que o Manchester City está abaixo disso. Eu acho um time muito eficiente, muito maneiro de se ver jogar. Eu sou zero hater,
mas eu acho que ele tem que estar abaixo desses dois times da 9. Botaria ali na 7 e na 8. Na 8, talvez. 8. Eu botaria na 7. Ah. Eu botaria na 7 porque o Milan vai cair pra 8, eu acho. O Milan vai cair pra 8? Ou o Milan ou o Ajax, um dos dois Vai ter cair pra 8. que cair, é verdade, vai. por causa do que Porque tem ali. três pra 10. tem que ser Então tem que ser a vai ter 7 que ser mesmo. a sete. Tem que ser a 7. Eu acho que assim, a favor desse time joga que ele Não, bagunçou, tá justo. ele bagunçou a principal liga, né? Que em tese era uma liga competitiva, né? Era uma liga, em tese era a liga mais competitiva, né? Era pra ser. E acabou que ele botou bagunçou, no bolso. ainda que os títulos tenham sido praticamente todos apertados, como a gente falou, os dois com o Arsenal. O primeiro menos por causa da reta final, mas num geral foi muito apertado. O dessa temporada uma muito virada apertado. espetacular. Os dois com o Liverpool muito apertados. Ainda ele fez isso. Então acho que favorece, acho que mas vai acho que ficar em legal termos aí. de peso, acho que E cai. é isso, cara. O lúdico, querendo ou não, marca a história, né? Eu acho que, tipo assim, eu repito, sou zero hater ao City. Facilita a a lembrança. ideia do jogo do City é outra, completamente diferente. E eu vejo beleza nisso. Só que eu acho que marca menos. O Real do Vini, do Benzema. Então, o Real da era pós-Cristiano, né? Era pós-Cristiano. Ele tem 2 Champions e 2 campeonatos espanhóis. É muita coisa. 2 Champions e 2 campeonatos espanhóis. Depois de, em tese, no momento que, em tese, você está em reconstrução. Olha que maluquice. A reconstrução do Real Madrid, que no meio do caminho saiu o Sérgio Ramos, tinha saído o Cristiano, no meio do caminho saiu o Sérgio Ramos, saiu o Benzema, saiu o Marcelo, Casimiro saiu. saiu o Casimiro. Aí você fala, pô, esse time tá... Agora vai sair o Kroos. Você fala assim, esse time tá em reconstrução. O que ele fez? 2 espanhóis, 2 Champions, 2 mundiais. Aí ganha uma Champions com o Benzema sai, ganha outra. Exatamente. Saiu o Benzema. Então, assim, acho que é muito grande. No sentido de plasticidade, acho que ele jogava menos do que vários aí. Por exemplo, no sentido desse time comparado com o Barcelona, do Ronaldinho, ele jogava menos bola. Tá. que é nítido. Mas também é muito maneiro de ver essas viradas do Real Madrid. Muito maneiro. É muito maneiro. A de se ver. trajetória é muito o Mas roteiro é muito marcante demais. argumentada, né? Claro, claro. Tomando um vareio do PSG, virou. Tomando um vareio do Chelsea na volta, virou. Só dá pra Tomando um vareio do City e conseguiu sair classificado. Só dá Então, pra assim, tu ter uma virada marcante se tu começar mal. Não dá pra tu ter uma virada marcante se tu começar voando. Pô. A Porque aí dúvida tu tá ganhando o jogo. eu acho que a nota 4 tá bem encaminhada pra esse time. Você fecha? Cara, é muito louco imaginar Eu que acho que essa tá bem era... encaminhado. Estamos vivendo a era da reconstrução do Real Madrid. Porém, daqui a 2, 3 anos, pode... Que alguma galera já começa a chamar de Galácticos 2.0. Essa pode ser marcada pra sempre como a geração Galácticos 2.0. Muito bem colocado. Porque, cara, o Vini... Gente, olha esse time titular. O Courtois ainda aguenta mais alguns anos nesse time. Tá com 31, se não me engano. Você tem ainda... Militão. Mendy. Mas beleza, aí agora a gente vai pros de topo, né? Aí ferrou. Aí a gente vem. Do meio pra frente, Não, ferrou. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé, Hendrick, Arda Güler. 10 anos. Aí vem os caras que estão vindo 8 depois, anos né? aí, 8 anos aí fácil. E estamos vendo os caras que vêm. O suporte desse time. Tem o Hendrick, que a gente falou, mas tem Arda Güler, tem os caras que vão surgindo e daqui a pouco o Florentino Brahim. contrata mais. É uma loucura, cara. É uma loucura. Mas então, é isso que eu tô falando. Se a gente refizer esse programa em 10 anos, sei lá, 10 anos essa porcaria aqui ainda não tá. Não. Esse programa... Eu espero que não, porque tá. vai encher o saco. Cara, fala aí. Tem que ser culto pra ser legal. Não. Depois enche o saco. Se você estiver vendo esse programa em Esse 2034, programa tem fôlego lembra a pra gente. mais... Você vai responder. Esse programa tem fôlego pra mais 5 anos? Eu acho que não faça tem. isso. 5 anos? Não tem mais. Não tem. Não tem. 5 anos não tem. Não tem. Mas enfim, se a gente refizesse isso daqui a 5 anos, talvez essa geração brigasse pra 10. Hoje, Cara, é muito louco. Hoje não. Não é Porque muito é isso. muito É jogador muito novo, louco, né? É cara. muito jogador novo. O menos 10 entre o Real dos anos 50, o Barcelona do Guardiola e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Rapaz. Eita, nós! Ai, meu Primeira Deus. coisa, quem a gente vai derrubar da nota 9 agora? Acho que vai ser o Milan. Ai, cara. Eu acho que vai acabar sendo o Milan. Então, Apesar de, cara, esse Milan do Van Basten é ele assustador. jogava muito bonito, cara. Pô, aí é Mas qualquer então, coisa. Mas o deixa eu ver Ajax aqui, tem a peraí. revolução, né? A Ajax tem revolução Uma e moedinha. tem um outro ponto aqui. Que A gente citou que o Ajax tem tudo, pô. O Ajax tem um lenda, outro tem ponto revolução. também que, curiosamente, acontece com o Milan de novo. Esse Milan só ganhou um campeonato italiano. Então desceu. É, ele mesmo. O Ajax ganhou 4 de 5 campeonatos holandeses. Desceu. O menos 10, vamos lá. Cara, o Se menos virem. 10 eu acho que é o Real Madrid do começo. Assim, eram menos jogos para ser campeão da Champions. Eram menos jogos. Era tudo mata-mata. E na visão aqui, o Real Madrid ele tinha
jogadores, assim, ele conseguiu reunir jogadores que deixavam ele muito à frente dos outros. Ele conseguiu reunir Di Stéfano, Puskás, Kopá, então assim, entendeu? Eu acho que era muito... Então assim, eu acho que era menos difícil dominar o começo pela natureza da competição. Você tinha menos times fortes, porque no começo a Copa dos Campeões só iam, de fato, os campeões nacionais. Era Não mais ia difícil. segundo, terceiro. Não ia. Então, por exemplo, lá na Inglaterra, só ia o campeão nacional. Então, se ganhou o Liverpool, não ia Arsenal, E se você tinha uma liga United, muito forte, não ia né? ninguém. Por exemplo, o Real Madrid, a liga portuguesa, tinha o Benfica e podia ter o Porto. O Sport. O Sport. E aí o Real Madrid só enfrentava o Benfica. Só ia se enfrentasse. Se enfrentasse o Benfica. Então, assim, por isso por exemplo, posso dar um exemplo lógico. para as finais? O Real Madrid enfrenta Reims, das 5 que ganha, Reims da França 2 vezes, Fiorentina e a Eintracht Frankfurt nos 5 títulos na final. Uma delas é contra o Milan. Então eu também acho isso. Eu acho que isso é... Por exemplo, você pega o Barcelona... Era menos desafiador, eu acho. Eu não digo nem tanto assim, mas você pega o Barcelona de 8 a 12, dessa era Messi, e a era Cristiano, eles tinham um contra o outro ainda. A era Cristiano enfrentou a era Messi enfrentou a era Cristiano. O Real Madrid no início não enfrentou nenhuma grande era nesse ponto. E o debate Messi e Cristiano Ronaldo fecha o nosso de 0 a 10 de hoje. Sempre essa história. Mas eu tenho um vencedor. Eu acho tranquilo vencedor. Eu tenho um vencedor. E detalhe, nós estamos falando de 0,00001%. Eu também acho apertado, mas tem um vencedor. Eu não sei se o meu vencedor é o mesmo do seu. Vamos lá, vai. Eu escolho quem fez a coisa que ninguém fez na história da Champions, tricampeão seguido, Real Madrid, 13 a 18. Não é o mesmo que o meu, não. É o único ponto que eu faço de diferença. Ok, mas aí você tem uma equipe com o Guardiola que ganhou 2 Champions, não ficou tão atrás assim desse Real Madrid, e foi revolucionária demais. Eu acho que o time era surreal, cara. Você tem o maior artilheiro da história da Champions League, o maior assistente da história da Champions League, que é o Real Madrid, que é o Cristiano Ronaldo, time que bate tricampeão seguido. Gente, é praticamente impossível na nova... Na verdade, é impossível. Na nova Champions, ninguém fez. Só esse Real Madrid. Por isso que como time... E ganhando de maneira dramática, né, também. Claro. Pô, final contra o Eu Atlético. escolho o Real Madrid 13 a 18. E aí, Bessec, você vai decidir, porque pra mim é o Barça do Guardiola. O Barça de 2011 ganhou o programa de melhores temporadas, não ganhou? Melhores times da temporada Da específica. temporada, De uma única temporada. Não era, Campeões né? da Champions, não é isso? Assim, a favor do Real Madrid tá conquistas. De fato, um tricampeonato é putaria, né? Assim, É inacreditável. Tricampeonato, a coisa que só foi acontecer, a última vez que tinha acontecido era em 76, né? Nem o Milan, que tá ali na 9, conseguiu 3. Então, pesando pro título, vai pro Real. Por exemplo, o Ajax ganhou do Bayern pelo Revolucionário. Pelo Revolucionário, o Barça fez, esse Barcelona fez a última grande revolução do futebol até aqui. Tic-tac. Que era atacar, era se defender com a bola, controlar o adversário. 80% de E posse de nisso, bola. mesmo quando ele não foi campeão, ele foi muito bem sucedido. Porque mesmo quando ele não foi campeão, Inter de 2010, Chelsea de 2012, ele foi eliminado fazendo o que ele entrou em campo a fazer. E esmagando os Ele adversários. falou assim, ó, eu vou entrar em campo pra te oprimir e vou fazer. Ah, mas foi derrotado. Foi Claro. derrotado. Mas ele saiu pra fazer ali. Então, assim, eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Acho que a bola é o Barcelona. Mas o Real jogava muito bem também, tá? Em O Real alguns jogava momentos, bem. em alguns momentos. A final Por da exemplo, Champions Real e Juve, o Real joga uma exatamente, que é o ápice. barbaridade. É o ápice dessa Joga muito, geração, joga é o muito. 16, 17. É. Mas a de 15, 16, por exemplo, não foi bem, não foi boa. Muito pelo contrário. O mata-mata do Real naquela Champions é bem problemático. Inclusive a final. O PSL. Atlético joga mais. Decida. Você vai decidir o 10. Você decide, né? Você escolhe o final da história. Você decide. Cara, melhores eras, já que a gente tá pegando ali com o ponto do melhor, eu vou botar no Barcelona. No detalhe. E vou dar um argumento, eu votei contra, tá? Eu votei no Real Madrid, mas vou dar um argumento pra vocês. Ok. Eu já falei aqui em outro Não, programa, basta isso. repito, eu tinha raiva desse Barcelona quando eu era adolescente. Porque ele não dava chance pros outros, velho. Ele não dava chance pros outros, então eu fiquei com raiva. Então, é um argumento também justo pra isso. Ganhou de novo. Bom, 1h18 de programa. Continue sugerindo temas, deixa o like e semana que vem a gente se vê. E as palavras, E as- coluna... Não. No final, não. Porque tem que senão o ser no nego joga meio. pro final pra ver Ah, e tá, vê a entendi. palavra. Não Isso, fala é não. só no meio do Bota programa. não. A outra, os caras só que assistiram E as tudo. palavras, então bota as palavras aí. Tchau.